Olá, pessoal. Bem-vindos a mais essa aula de história. Eu vim aqui hoje com a proposta de trabalhar os escravos de ganho no Brasil. Então, eu montei alguns slides aqui para a gente discutir sobre esse tema tão importante para a história do Brasil. Por que ele é importante? Porque normalmente a gente trabalha a escravidão no Brasil apenas valorizando a escravidão no campo, como se o Brasil só tivesse campo no período colonial. No entanto, as coisas não foram bem assim. Realmente, a maioria dos escravos comprados pelos senhores de engenho, trazidos da África, estamos falando da escravidão africana, ela realmente ela estava voltada, né, esse comércio, esse tráfico negreiro, esse tráfico de pessoas que foram escravizadas, o objetivo era, sim, abastecer os campos, abastecer os engenhos brasileiros, para que a administração do Brasil produzisse bastante açúcar para que Portugal conseguisse lucrar no momento da colonização aqui, com o que o Brasil ainda era chamado de a América Portuguesa. No entanto, muitos senhores de engenho compravam escravos já com um destino diferenciado. Essas pessoas escravizadas estariam destinadas à escravidão urbana, tá? Então é importante, esse é o tema que eu tenho para trazer aqui hoje. Então, olha só, a escravidão brasileira, ela foi diversificada, apesar de haver a escravidão no campo, em torno da produção do engenho, e a gente também, durante as aulas de história, que eu trabalho com os meus alunos, a gente vê que não havia apenas a produção da cana-de-açúcar, tá? Mas o nosso objetivo aqui é compreender que não era apenas no engenho que havia o período da escravidão, ok? Na cidade também. Porém, olha, ela nunca foi branda, tá? A escravidão nunca foi branda. Porque a escravidão no campo, ela era mais difícil? Sim, pela própria atividade agrícola. Agora, a atividade urbana demandava outro tipo de trabalho, mas nunca de uma maneira agradável a estes escravizados. Aqui temos duas imagens de escravos de ganho vendendo seus produtos, comidas, bebidas ou o seu próprio trabalho nas cidades brasileiras. Em destaque, a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil neste momento. Existiam escravos de aluguéis e escravos de ganho. Aqui nós temos nessa imagem dois escravos, nessas pinturas, na maioria das pinturas feitas por Debré, o pintor da missão artística francesa, que veio para o Brasil. Aqui nós vemos um escravo carregando, ó, as coisas, e aqui escravos vendendo. Então, assim, podemos dizer que os que eram contratados para fazer carregamentos de coisas, né, tanto para questões urbanas, com relação a abastecer armazéns, abastecer carroças, carregar pesos, carregar as tinas que eles transportavam dentro da cidade, seja com mercadorias, sejam às vezes com água, sejam até com o esgoto da cidade, até o descartar no mar, eram feitos pelos escravos de aluguéis. Os escravos de ganho já tinham uma forma diferente de sobrevivência, que nós vamos ver a diferença entre eles. Os escravos de aluguéis, aqui eu recortei a imagem para a gente poder entender, eles eram contratados por pessoas que precisavam de carregadores nas cidades. Tá? Claro que existia uma diversidade grande aí. O objetivo é a gente fazer o escravo de ganho nessa aula, né? O senhor poderia alugar ou entregar a uma agência para fazer os contratos. Então, poderia haver o aluguel diretamente com o senhor, ou uma agência alugar escravos, tá? O escravo nada recebia, circulava o dia todo pela cidade fazendo trabalho forçado. Agora, já os escravos de ganho, nós vemos aqui duas imagens, olha lá, mostrando os escravos circulando pelas ruas, vendendo produtos alimentícios em sua maioria. Esses escravos e escravas circulavam livremente pela cidade o dia todo, vendendo seus produtos.
e deveria entregar uma quantia ao seu dono ao fim do dia. Então, esse livremente, o que significa, Marilyn? Se ele é escravo, como é que ele está livremente? Quer dizer, ele circula sem cuidados de um feitor, digamos assim, como existia no campo. O campo tem o feitor, que é o capataz, cuidando. Aqui são as autoridades públicas que cuidam deles. Eles precisam circular para vender. Se eles ficarem restritos, o seu senhor não ganha, certo? Mas assim, não há liberdade nas atitudes deles. Parar para descansar, é o dia todo trabalhando e a quantia, eles têm que vender os produtos que eles pegaram e no fim do dia entregar ao seu senhor. Aqui nós temos uma aquarela do Debré mostrando os escravos numa tabacaria. Pegam o tabaco, vão vender na rua e voltam no fim do dia para entregar ao seu senhor, o dono da tabacaria, a quantia ganha com esta venda diária, tá? Então, esses escravos de ganho reservavam uma quantia modesta dos rendimentos para a sua sobrevivência. Então, sendo assim, possuíam certas diferenças com relação aos outros escravos, por exemplo, os urbanos, com relação aos de aluguéis, pois poderiam, teoricamente, acumular dinheiro para comprar sua alforria. Então, eles vão separando uma quantia modesta da sobrevivência, e conforme passam décadas, pode ser que eles conseguissem comprar a própria liberdade, certo? É claro que quem estipula, né, o valor que ele deve pagar ao seu senhor. Essa compra da liberdade seria o quê? Você adquirir a sua carta de alforria. E a carta de alforria, como nós temos um exemplo aqui do lado, a carta de alforria da escrava Matilde foi feita em 1º de janeiro de 1871, ela está selada, eu peguei no blog História Mundi. Era uma carta que concedia liberdade ao escravo. Ela poderia ser comprada pelo mesmo, às vezes ela era dada pelo senhor, raramente. Na maioria das vezes, o escravo comprava caso conseguisse pagar pelo seu valor estipulado pelo senhorio. Então, se o senhor disser para o escravo que ele vale 250 mil réis, porque ele pagou isso no leilão, e ele tiver esse dinheiro para comprar, o senhor entrega a sua carta de alforria. Aí você pensa assim, ué, Marilyn, mas o senhor vai vender a liberdade para o escravo? Vai, ele não vai pegar os 250 mil réis que ele gastou? Para o senhor é sempre lucrativo. Seja ele ter escravo, seja ele vender o escravo. Ele tem mais outros milhares, centenas, vai saber o tamanho da quantidade de escravos que aquele senhor tem. Então, ocorria sim, e muito, a compra das alforrias. E havia a possibilidade de um escravo abrir com a caderneta de poupança. Tem um erro aqui, gente, de digitação, perdoe-me. Então, o escravo, quando ele acumulava esse dinheiro para ele não guardar em casa, havia possibilidade, conforme nós estamos vendo aqui, no acervo da Caixa Econômica Federal, o escravo Judas depositando 24 mil réis. Aí você fala, nossa, 24 mil, cara, é muito. Não, lembra, eles valiam mais de 150 mil, 200 mil réis. Então, não é muito, não. Para esse escravo juntar isso foi difícil. Então, se vocês observarem aqui, onde eu estou passando aqui, o cursor, a caderneta de poupança vinha escrito, o senhor depositou a quantia de X réis na caderneta de poupança. Quando era um escravo, como tinham muitos escravos procurando fazer uma caderneta, o que eles fizeram? Eles riscaram o senhor. Aí você sabia que era um escravo que estava depositando. Então, o banco viu ali um caminho de colocar também, né, esse dinheiro desse escravo para render, para que ele pudesse depois sacar e comprar a sua liberdade. Ou ele podia sacar e participar de um consórcio, que nós já vamos ver. Teve até momentos nas cidades em que, aqui tem a capa da ação de liberdade da escrava Rita contra o tenente Ramalho. Então, uma escrava que colocou na justiça o seu senhor, porque o senhor dizia que ela valia um valor muito alto, para que ela pudesse nunca conseguir pagá-lo, né? E ela dizia que não, que ela tinha muitos problemas físicos e que ela valeria bem menos. E acreditem vocês ou não, foi julgada, e nem o valor que Rita colocou, e nem o que o tenente Ramalho, mas o que o juiz colocou abaixo do valor que o tenente queria,
para a Rita poder comprar sua liberdade. Então, houve até essa possibilidade. Porém, estamos aqui no ano de 1883. Não é os anos iniciais da escravidão, sim os anos finais, né? Aqui, para a gente caminhar para o encerramento, resistência, consórcio de compras de liberdades. Então, a gente acabou de ver o escravo que depositava dinheiro na caderneta de poupança e poderia levar décadas para comprar sua alforria. No entanto, essas pessoas eram tão inteligentes, esses homens e mulheres que foram escravizados, que eles começaram a se reunir nessas ruas, já que circulavam livremente, porque tinham que fazer esse trabalho sem ficar restrito a um local só, eles iam se encontrando. E a forma de encontro, eu celebrei aqui, neste slide, através da capoeira, do candomblé e do samba, que são grupos de afrodescendentes que se reuniam para fazer as suas práticas esportivas culturais, as suas práticas religiosas e as suas práticas musicais, todas de origem afro no Brasil. Então, esses escravos se reuniam para celebrar, muitas vezes, as suas semelhanças culturais, começavam a trocar essas ideias e faziam consórcios. Então, cada um, individualmente, com a sua pouca quantia, contribuía para que o grupo arrecadasse dinheiro e mensalmente ou numa certa frequência conseguissem comprar a liberdade das pessoas. De maneira que todos os consorciados ficariam unidos até o final, até o último comprar sua liberdade. Então, grandes grupos de escravizados, homens e mulheres, se reuniram e compraram sua liberdade antes mesmo de se ouvir falar da princesa Isabel fazendo a Lei Áurea em 1888. Então, o que fica aqui para nós da nossa aula? A escravidão urbana ela foi extremamente importante na composição da sociedade brasileira, fez parte da cultura afrodescendente de sua resistência, do movimento de resistência nas compras de suas liberdades. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês toda essa parte importante, e a gente se vê no próximo vídeo que vamos continuar discutindo a respeito de escravos forros, ou seja, recém-libertos, que mantinham as suas relações com os seus donos para poder comercializar com os escravos que ele mesmo comprava e colocava como escravos de ganho nas cidades. Vamos discutir coisas importantes aí no próximo vídeo.